E aí, meus amigos, tudo bem? Sejam bem-vindos ao podcast dessa quinzena. Me chamo Lucas Ribeiro e finalmente, depois de semanas em cartaz, chegou a hora de discutir com vocês o filme mais polêmico de 2025 até agora, sem dúvidas, o live action de Branca de Neve da Disney. Faz meses que queria ter essa discussão com vocês, antes mesmo do filme ser lançado, mas agora que saiu, dá pra batermos um papo bem interessante, porque hoje a gente vai falar sobre a nova história, se é uma boa adaptação, acho que todos nós sabemos a resposta para essa pergunta, os pontos positivos, porque sim, eles existem, as músicas, atuações, algumas polêmicas. Não vou entrar em detalhes porque senão o podcast vai ter 2 horas de gravação, e também porque não quero entrar muito na questão das opiniões políticas das atrizes, mas sobre a produção desse filme mesmo vai dar para cobrir bastante coisa. Mesmo sendo o filme da Branca de Neve, temos algumas novidades aqui, então aviso que teremos sim spoilers no episódio de hoje, pra gente poder bater um papo mais completo, beleza? Muita coisa pra discutir, hoje teremos fofocas, desabafos pessoais, provavelmente vou me estressar, vai ser ótimo, então bora começar como sempre com a sinopse. Uma princesa une forças com 7 anões e um grupo de rebeldes para libertar seu reino de sua cruel madrasta, a Rainha Má. É dirigido por um cara chamado Mark Webb, bem famoso por ter feito 500 Dias com Ela e os 2 filmes do Homem-Aranha do Andrew Garfield. Obviamente é baseado na animação icônica, conhecida pelo mundo todo, de 1937, que está disponível no Disney Plus, mas essa nova versão atualmente ainda está em cartaz nos cinemas. Vamos lá, pessoal, não sei vocês, mas eu cresci assistindo a animação da Branca de Neve. Minha família disse que era o tipo de filme que eu assistia em um looping, terminava e já queria ver de novo e ficava o dia todo assim. E de tempos em tempos eu gosto de reassistir, consegui rever antes de ir ao cinema para acompanhar essa nova versão, e reassistir foi muito bom. Não é a minha princesa favorita, nem meu filme favorito da Disney, mas eu gosto, tenho uma nostalgia muito boa assistindo, sem contar que a qualidade da animação é simplesmente fenomenal. Acho que todos nós podemos concordar que já passou da hora da Disney voltar a trazer histórias originais, ao mesmo tempo que volta a experimentar com animação 2D. Você vê que o cuidado com os detalhes, que foi tudo desenhado à mão, com o maior cuidado, as cores super vibrantes, bem colorido. Para uma empresa que vive fazendo continuações e remakes live actions em nome da nostalgia, não entendo como eles ainda não perceberam que ver filmes 2D da Disney no cinema seria algo bem nostálgico para muita gente, várias gerações. Mas confesso que, da história mesmo, algumas coisas realmente não envelheceram tão bem quanto a animação. Mas fui pro cinema tendo noção não só da história, mas também dos perfis dos personagens. Galera, a Rainha Má da animação é perversa, tipo louca mesmo, você vê nos olhos dela como é desequilibrada. Ela admite que mesmo que a maçã envenenada não mate a Branca de Neve, os anões vão pensar que ela morreu e vão querer enterrar ela viva. Ela diz isso enquanto ri, então lembrar do quão cruel ela pode ser foi importante. Agora, sobre a Branca de Neve, o que mais me chamou a atenção quando assisti não foi a cantoria ou a bondade, foi a inocência. A história original funciona porque Branca de Neve é uma criança extremamente inocente. Sua bondade e inocência estão muito conectadas. E por incrível que pareça, eu tava super animado para ver o que eles fizeram aqui, mas até eu tava duvidando que eles iam manter esse aspecto dela. E foi exatamente isso que aconteceu. Então, agora eu queria falar dessa nova versão como uma adaptação, tá bom? O que funcionou, o que deu certo, o que não deu. Primeiro, os pontos negativos. Deu tudo errado? Deu. E é isso. Não, brincadeira, mas temos vários pontos realmente. Por exemplo, a animação original nunca explora esse lado da Rainha Má de se associar com bruxaria, com feitiços. E aqui isso continua não sendo explorado. Em uma conversa de 3 minutos dela com qualquer personagem, a gente podia ter aprendido mais sobre seu passado, sua relação com a feitiçaria, mas nada é desenvolvido aqui. Inclusive não só isso, mas toda a parte da maçã envenenada. Tem muita coisa aqui na história que eles podiam ter aproveitado para contextualizar, para explicar, para na hora as coisas fazerem mais sentido. E simplesmente nada é feito. E cara, isso acontece toda hora.
De todas as coisas e pessoas para se transformar, por que uma senhora? Como que eles não fizeram nada com a rainha ser obcecada em ser jovem e bonita, com ela decidir abrir mão disso tudo, do bem maior dela, para virar uma pessoa socialmente considerada feia, né? No caso, uma senhora com rugas, corcunda. Qualquer roteiro decente teria usado isso como oportunidade para explorar essa necessidade constante dela de ser vista como a mais bonita. Ainda sobre essa parte, ainda temos mais questões. Por que uma maçã envenenada? Aqui ela pelo menos usa a questão da maçã para Branca de Neve se lembrar da época que o pai era rei, que eles faziam tortas de maçã pro povo. Pelo menos alguma ligação foi feita para manipular ela. Agora, sobre o namorado, o Jordan, acho que é Jordan o nome dele. Eu pergunto a vocês, que diferença fez o cara ser um ladrão? Porque não só um príncipe encantado como na animação. Qual o problema dele ser um príncipe? E isso não mudou em muita coisa. Isso foi até uma coisa que eu falei no vídeo pro YouTube. Um filme ser genérico não significa necessariamente que vai ser ruim. E cá entre nós, se tem um filme que tem que ser genérico mesmo, é um filme chamado Branca de Neve. Ninguém quer da Disney uma releitura assim, pé nem cabeça, que se passa nos dias de hoje, que não relembrem nada a versão original. As pessoas querem nostalgia. No caso aqui dessa história, uma coisa mais batida, uma coisa mais genérica. Foi a Branca de Neve que gerou muitas fórmulas que são usadas até hoje, né? Tem filmes que realmente não tem nada novo, nada interessante e único que chama a atenção, mas a gente tá falando da primeira princesa, a mais antiga, a que começou tudo. Que diferença fez ele ser um ladrão e não ser um príncipe encantado? Por que não podia ser só um príncipe de um reino ali perto? Porque seria clichê? Eles estão adaptando uma animação infantil, mano, que saiu em 1937. Eu concordo que tem coisas que podiam mudar, que podiam ser adaptadas, e eu vou falar isso mais na frente, mas algumas mudanças não fizeram sentido nenhum. Tipo a dos 7 anões terem poderes mágicos, que só tocando na mina eles encontram as pedras preciosas. Foi uma cena visualmente legal? Foi. Deixou o número musical ali na hora mais colorido e grandioso? Deixou. Massa. Mas que diferença isso fez na história deles terem poderes? Muito jogada essa informação que nunca serviu de nada. Ainda nos pontos negativos, vale trazer todas as oportunidades perdidas, e não são poucas. Meio que eu já comecei falando de algumas, mas queria trazer mesmo pontas da animação que, por descuido da Disney, continuam sendo pontas soltas aqui. Por exemplo, se a Rainha Má obriga Branca de Neve a usar roupas velhas e rasgadas para garantir que ela nunca seja a mais bela, da onde que veio esse vestido clássico dela que todo mundo conhece? Nem a animação explica isso. Não é uma roupa, eu vou ali comprar um pão. É um vestido bem, eu vou ali no baile dançar e já volto, né? E aqui é a mesma coisa. Eu entendo que é pra honrar a animação, e que bom que o vestido clássico dela continua aqui, devia mesmo, e é bonito, mas não faz sentido dentro do contexto da história, sabe? Dentro do plano da madrasta de manter ela feia, entre aspas, o vestido podia ser um presente do pai, uma herança da mãe, qualquer coisa já tava ótimo, mas beleza, né? Talvez eu esteja implicando um pouco com esse filme, com os detalhes bestas, mas são os erros tão bobos, alguns tão simples de se resolver, e quando você compara com adaptações da própria Disney, como A Bela e a Fera, Aladdin, até A Pequena Sereia de 2 anos atrás, que a gente até já conversou aqui no podcast, você vê em muitos pontos aqui que não tiveram o mesmo cuidado. Inclusive, esse próximo ponto que eu vou falar agora mexe com muita gente, talvez até com vocês. Em algum momento vocês já devem ter pensado nessa parte da história. Como o príncipe sabia que a princesa ia acordar com um beijo? Sabe por que isso é estranho? Porque se ele beijou sem saber, significa que ele só tava a fim de pegar uma falecida mesmo. E eu não acho que as coisas podem ficar mais estranhas do que isso. Na animação, o desfecho da história é extremamente apressado. Vocês lembram, né? O príncipe aparece do nada, dá um beijo nela, Branca de Neve acorda, todo mundo fica feliz, ela se despede dos anões e os dois vão embora em um cavalo no pôr do sol. O jeito como eles fizeram essa nova versão tem umas melhorias, já a gente fala mais disso, mas no fim das contas a questão continua a mesma. Como o cara sabia que um beijo ia acordar ela? Ele sabia? E o fato da Disney ter a oportunidade de tirar essa vibe estranhíssima da história e ainda assim não fazer isso é muito bizarro. Uma oportunidade perdida absurda.
Agora, sabia que o filme acabou fazendo o oposto do que deveria fazer? Sabia que ao invés deles trazerem mais sentido e contexto na história, às vezes eles acabavam tirando dos pontos que já faziam sentido? Por exemplo, na animação, Branca de Neve vê a casa dos 7 anões e pelo tamanho das coisas e tudo mais, ela acha que quem mora lá são crianças, repetindo, por ela ser extremamente ingênua, e por isso que a história funciona. E aí, pra eles deixarem ela ficar, ela tem o plano de decidir limpar a casa com os animais, né? E de tanto trabalhar, ela, exausta, vai dormir na cama dos anões. Mano, aqui, ela só entra na casa e dorme. Tirando o olá, tem alguém aí? A cena não tem fala nenhuma. É uma cena silenciosa dela entrando numa casa que não é dela, encontrando as camas de estranhos e decidindo tirar um cochilo. Tranquila. Até na versão original você entende o contexto. Ainda é estranho? É estranho, mas você tem um contexto. Aqui, ao invés deles criarem e acrescentarem em cima do que já existe, parece que deixaram pior. Sabe, foi tão estranho. Então, como vocês podem ver, temos diversas oportunidades perdidas aqui. Mas a última que eu queria trazer é a mensagem principal. A essência da história da Branca de Neve é que a beleza física não importa se você não for bonito por dentro. Branca de Neve sempre foi mais bela do que a Rainha Má porque nunca foi sobre beleza estética, mas sim porque a protagonista tem valores morais e uma bondade carinhosa, que é disso que o mundo precisa. E o filme no finalzinho, bem no final, fala isso, o espelho praticamente verbaliza, desenha qual é a mensagem do filme, mas me choca que eles não fizeram disso o tema da história. Como é que você não usa isso como uma oportunidade para fazer uma crítica à pressão estética e rivalidade feminina? Como que a gente não explorou isso até pela Rainha Má? Como falei no começo, se ela é literalmente a pessoa mais poderosa do reino, por que ela não valoriza isso? Porque poder não a interessa tanto quanto beleza física? Porque ser bela é a coisa mais importante de todas? Essa personagem tinha potencial para deixar a mensagem ainda mais clara, tinha potencial imaterial para ser uma das melhores vilãs desses live actions, mas continua sendo extremamente superficial, o que é uma pena. Aproveitando esse momento dos pontos negativos, é interessante também falar da maior polêmica dentro do filme em si: representatividade. O fato da primeira princesa da Disney em 1937, numa época bem mais preconceituosa do que a nossa, trazer uma história não só com mas 7 pessoas com nanismo, que é uma deficiência real de uma minoria que existe mesmo, é surreal. Para muita gente que não tem contato com pessoas dessa comunidade, foi justamente assistindo Branca de Neve que você percebeu e foi apresentado a essa deficiência. Com certeza foi o meu caso, pelo menos, e eu reconheço demais que a participação deles na história também teve pontos horrorosos, que a comunidade lida com isso até hoje, né? Vários estereótipos, essa coisa deles serem associados a crianças, não serem levados a sério, serem infantilizados por conta da altura, e sem contar que a história traz esses personagens, mas não desenvolve nenhum. Suas personalidades são completamente definidas pelos seus nomes: Feliz, Zangado, Atim. Então, também tem esse lado que merece ser lembrado aqui na conversa. Eu não vou falar que Branca de Neve foi super à frente do seu tempo, sem nenhum ponto negativo, que só trouxe vários benefícios, até porque eu não sou a melhor pessoa para falar sobre isso, né? Então, eu também tenho que ser justo e também trazer essas consequências que essa comunidade lida até hoje. Mas por que eu tô falando de tudo isso? De todas as polêmicas que deixaram uma energia tão negativa impregnada nesse projeto, esse foi o que mais me desanimou quando eu soube, né? Que quando eu li eu pensei, meu Deus, como é que esse filme vai funcionar depois disso? Tô falando da escolha da Disney, que ao invés de tentar consertar os erros do passado e dar uma nova oportunidade dessa comunidade ser vista de um jeito mais respeitoso e manter os anões na história, um filme chamado Branca de Neve e os 7 Anões de repente é só Branca de Neve. E os 7 anões agora não são anões, são criaturas mágicas, Assim, essa é uma das coisas mais ofensivas que eu já vi na minha vida. E agora que assisti essa adaptação, é inegável que eles tentaram fazer as duas coisas. Tentar manter a história original, né, o mais fiel possível, mas ao mesmo tempo tirar os anões da narrativa.
por eles não serem bem representados na versão original e para evitar que a Disney seja associada com qualquer tipo de problema com essa comunidade. É nítido que eles tentaram muito fazer as duas coisas, jurando que nada ia dar errado, não ofender pessoas com nanismo, mas trazer 7 personagens pequenos que se parecem bastante com os 7 anões. Mas não, são criaturas mágicas. O fato deles terem pego uma minoria que você simplesmente não vê em nenhum filme no cinema hoje em dia, apesar de ser 2025 em quase nenhum filme de Hollywood, e aqui você transformar eles em criaturas mágicas, você tornar místico e ficcional um grupo, uma minoria que existe, como eu falei, até hoje, e que lida com várias dificuldades por causa desses estereótipos, e ainda por cima que fez parte da versão que todo mundo já conhece dessa história, não faz o menor sentido pra mim, de verdade. Eu não entendo isso. E sabe o mais engraçado? Tem uma pessoa com nanismo no elenco. Um dos ladrões e bandidos do grupo do Jonathan, aquele interesse amoroso, é um cara com nanismo. Tem até umas falas e tudo mais. É um personagem de verdade. Então, se você me perguntar o que estava se passando na cabeça das pessoas que bolaram esse filme, eu não vou saber dizer. Porque mesmo com esse ator no elenco, os estereótipos permanecem os mesmos. Porque aqui os anões ainda agem como crianças. Antes deles arrumarem a casa, tava todo mundo brigando, se batendo em cima da mesa, e tem até um diálogo falando dos nomes deles, que eles só agem correspondendo com os próprios nomes. Então, quanto a isso, nada mudou, sabe? Inclusive, desde criança eu sempre achei que o Dunga não falava, porque ele era mudo, e até isso eles mudaram. No fim das contas, eu diria que a representatividade no filme faz mais mal do que bem para esse projeto. Porque mesmo escalando a Rachel Zegler pro elenco e não uma americana pálida que nem na animação, diversificando mais a história aqui e ali, essa questão dos anões é tão ruim que mais atrapalha do que ajuda. Principalmente quando você leva em consideração que tantos outros filmes da Branca de Neve já foram feitos por outros estúdios. Quero falar mais disso já, mas lembra daquele Espelho, Espelho Meu com a Julia Roberts e a Lily Collins? Lá você vê um esforço em humanizar os anões, em trazer mais personalidade, que eu me lembre da memória, né? Faz tempo que eu não assisto o filme, mas acredito que tenha sido o caso. Então, ainda por cima tem isso, né? A história já foi adaptada antes, e até melhor do que o que vemos aqui. Ainda sobre o assunto dos anões, o que pegou pra muita gente foi justamente isso. Pra que se dar o trabalho de dar vida a 7 novos personagens por computação gráfica e gastar milhões e milhões de dólares e deixar o filme ainda mais caro do que já está, quando 7 atores com nanismo podiam tranquilamente interpretar os personagens? E repetindo, eu concordo, porém, é aqui que a minha opinião talvez seja diferente da de vocês. Eu juro que eu não entendo as pessoas que, assim como eu, cresceram assistindo filmes como Expresso Polar e aqui, anos depois, acham os efeitos dos anões horrorosos. Eu amo o Expresso Polar, realmente a qualidade da animação lá é bem diferente de outros filmes animados, mas se parar pra pensar, é muito parecido com o que vemos aqui. Então, concordo que atores de verdade poderiam usar o espaço e fazer um trabalho maravilhoso, mas juro pra vocês que eu não achei ruim a qualidade gráfica dos efeitos dos anões, justamente por me lembrar de outras produções de Hollywood que, assim como Branca de Neve, me marcaram demais. Então isso foi algo que, na minha opinião, a internet levou essa discussão para uma proporção muito maior do que devia. Agora, uma coisa que eu percebi que infelizmente ajudou o filme a não ser tão bom quanto os outros live actions, como A Bela e a Fera, Aladdin, que inclusive, enquanto assistia, dava pra perceber que não ajuda em nada a história. Sabe o que falta nesse musical? Glamour. Como é que todas as músicas não são entupidas de visuais fantásticos e coloridos, com uma produção gigante e mágica que um filme musical da Disney devia fazer, né? O padrão de qualidade devia ser que nem aquela cena do jantar da Bela e a Fera. Teve gente que não gostou, eu achei incrível. Da música Be Our Guest, seja nossa convidada, né? Que você sempre tem alguma coisa pra olhar, algum espetáculo, sempre alguma coisa colorida. Aqui nesse filme tem uma música ou outra que chega perto disso, que se esforça mais pra parecer um espetáculo musical, mas tem umas que, se eu fosse a Disney ou simplesmente o diretor do filme, teria vergonha de dizer que é o resultado final.
Tipo aquela Problemas de Princesa, que ela e o cara lá cantam juntos no meio da floresta. Foi tão sem graça, eles cantam andando, aí param no meio da floresta, não tem nada acontecendo. Mesmo que a música até fosse boa, mas não parece que ela tem uma chance mesmo de causar uma impressão, porque o jeito como ela é entregue ao público só faz parecer que é pra encher linguiça e ocupar um espaço ali no meio da jornada. Pra ser justo, tem momentos que você vê um esforço maior em marcar uma impressão visualmente. O filme tem sequências em momentos muito bonitos, com ótimos efeitos especiais, uma fotografia linda e colorida, mas às vezes a produção realmente perdia a oportunidade em manter esse padrão meio glamuroso que os filmes da Disney sempre deviam ter. E não só nas músicas, tá? Teve uma cena que assim que eu vi eu pensei, nossa, eu não acredito que eu tô vendo isso, sabe? Que vergonha. Na história de 1937, depois que a Branca de Neve morde a maçã, os anões a colocam num... É meio que uma caixa, um caixão de vidro, de cristal, né? Rodeado de flores. É belíssimo, belíssimo, belíssimo. Eu não acreditei quando vi que nessa versão, o príncipe, o ladrão lá, encontra a coitada deitada em cima de umas pedras. Tem até um ângulo que a câmera filma ela deitada, visto de cima, que ela tá tão feia, mano. Quem que pensou numa coisa dessas? E a versão original tá bem ali, sabe? Eles têm um modelo pra se basear. Não tô exagerando, tá? Quem for assistir a animação vai ver que é outra coisa, é outra pegada. Dá uma atmosfera muito mais bonita pra cena, pro momento de luto. Então, mais uma vez, eu não sei dizer o que aconteceu aqui. E são essas coisas que fazem uma diferença, que causam uma impressão, sabe? São os detalhes também. E como falei tanto que é um musical e tudo mais, as músicas no fim das contas, como é que estão? São boas? Tem duas que antes mesmo de assistir o filme eu meio que já escutei, no caso Aprenda uma Canção, que é a música do assobio, né, Whistle While You Work, que vazou meses atrás. Desde então tenho escutado em um looping várias e várias vezes, virou a minha personalidade assim dos últimos 2 meses e de longe é a minha preferida. É uma das únicas vezes que o filme faz o trabalho que uma adaptação deve fazer: pegar a versão original e aprimorar, tentar melhorar, ao mesmo tempo que você escutando lembra na hora da animação. E pra mim a sequência faz tudo isso. A música da animação é meio apagada, a dubladora original investe mais na delicadeza da voz do que em cantar em um jeito mais marcante, que pega mais o público. Aqui não, a música tem uma vida bem mais animada, as pessoas cantam alto, tem mais energia, até porque a proposta é cantar algo que deixe os anões animados pra quererem arrumar a casa. E essa versão faz isso muito bem, é um ritmo bom. A Rachel Zegler tem um momento ali pra fazer uma harmonia bem suave, que nem na versão original, então nota 1000. E sem contar que me lembrou muito uma música da Mary Poppins, pra deixar as crianças motivadas pra arrumar o quarto, né? Muito vibes Mary Poppins, aquela cena. Mas como eu falei, com ainda mais energia. Eu sei que eles mudaram a ordem da história, mas essa ideia de fazer eles cantarem e arrumarem a casa junto com ela, ao invés dos animais, eu até gostei, porque dá a oportunidade deles criarem um laço de amizade ali, um momento de conexão, do que se ela fizesse tudo sozinha. E mais pessoas cantando deixou a música mais animada, como eu falei, então de longe é a minha preferida do filme. A outra que eu escutei antes é a nova Um Desejo em Mim, ou Waiting on a Wish, que eu também gostei. A cena em si, na hora do filme, achei muito morta. É exatamente o que eu falei agora sobre ser anticlimática e não glamurosa, e deixar o público assistindo sem muita empolgação na hora, sabe? Mas a voz da Rachel é excelente e a letra é muito bonita. Me lembrou bastante a música da Mulan e é muito vibe Disney, né? No caso, a letra da música. Você desejar pelo amanhã, você querer que o futuro chegue logo, por você saber que um dia você vai ser quem você quer e merece ser. De só estar vivendo ali o hoje, no presente, e passando por um momento difícil, porque você espera de verdade que no amanhã as coisas possam melhorar. Eu realmente gostei da letra. É uma pena que para isso eles abriram mão da música do Poço, da animação, que é sensacional, dela cantando pros pombos perto do poço. Vou ver se eu consigo colocar um trechinho agora. Vê se vocês lembram. Um dia eu serei feliz, sonhando assim.
Pronto, essa é outra que eu escuto e na hora sinto uma nostalgia. E você tirar essa música aqui devia ser um crime. Mas eu não vi ninguém falando muito sobre isso, ninguém parece se importar também, então dane-se. Um salve também pra música dos anões trabalhando na mina, Eu Vou. É um ótimo exemplo de se trazer um espetáculo visual e melhorar algo que já era bom. O jeito como eles fizeram de transformar os carrinhos da mina em basicamente uma montanha russa iluminada pelas cores das joias, das pedras sendo mineradas. Belíssimo. É disso que o filme precisava mais. Aproveitando aqui o embalo, tem outra coisa que tem sido uma saia justa pra Disney quando se trata dessas adaptações: feminismo. Sei que não é um tema que agrada a todo mundo, mas é super importante a gente falar sobre, tá bom? Branca de Neve, por ser a primeira, a mais antiga, é de longe a que mais se encaixa nas normas de gênero, né? Uma mulher super delicada e inocente, que domina todas as tarefas diárias, sabe lavar, passar, varrer, cozinhar, que é invejada por outra mulher por ser mais bonita. Então aí fica a questão, estamos em 2025, muitas dessas pautas não envelheceram muito bem, então é trabalho da Disney garantir que a essência da animação esteja aqui, mas que algumas coisas sejam adaptadas de um jeito que façam sentido e sejam realísticas para o público de hoje. Inclusive, eu acredito que a chave para o sucesso de um bom live action seja justamente isso. Como eu falei, Aladdin, A Bela e a Fera são adaptações que tiveram uma bilheteria de mais de $1 bilhão, justamente porque trouxeram não só a história que todo mundo já conhece, mas ainda melhoraram a narrativa, com novos pontos e questões para explorar com esses personagens famosos. O truque é esse, ter sempre em mente a história que você está contando e procurar espaços e oportunidades para deixar a história ainda mais interessante e mais atual, com algumas novidades e melhorias. Por que eu tô falando isso? Às vezes parece que a Disney tem dificuldade em entender que para você ter uma protagonista feminina interessante, ela precisa perder sua feminilidade, ela precisa ser mais masculina para ser empoderada. E vendo os trailers para Branca de Neve, eu tive muito medo que eles fossem fazer isso aqui. Meus amigos, Branca de Neve é a personagem mais recatada e do lar que existe. Se nesse filme eles inventassem de dar a ela cenas de luta, usando espada e não sei mais o que, eu ia achar péssimo, porque foge completamente da proposta da personagem. Assim, eu não sou a melhor pessoa para falar sobre feminismo, óbvio, mas a questão é que existem várias maneiras de ser uma mulher, né? E tirar características femininas de uma protagonista não vai deixá-la mais empoderada. É trabalho da Disney mostrar para o público que ser uma protagonista mais feminina e delicada não a torna inferior ou uma protagonista ruim por causa disso. As princesas da Disney deviam refletir diversos tipos de mulheres. Aqui, a história associa ela ao seu lado princesa, que ela uma hora vai virar a rainha do reino, né? E que ela tem interesse em tomar o trono da rainha má. E parando pra pensar, isso até faz sentido. Se é dela por direito, faz sentido ela ir atrás de uma coisa que nem a animação se deu o trabalho de explorar. Mas a questão que me pega mais é que... lembra que eu falei que na versão original ela é super inocente? Aqui você jamais adivinharia isso. O que é uma pena, porque é uma parte tão importante da sua personagem. Uma das minhas partes favoritas desde criança da história é a sequência dela fugindo na floresta, porque é uma menina inocente, vestida de acordo, né, super colorida, até ela visualmente representa essa inocência, indo pra um lugar que nunca foi antes, fugindo na verdade, e vendo coisas super assustadoras, quando na verdade é só sua imaginação. Umas mãos encostando nas suas roupas, quando na verdade são galhos de árvores, rostos desfigurados, brilhando no meio da noite. Aqui eu até gostei da sequência, ela é bem feita realmente, mas não funciona, porque como nessa versão ela não é inocente, é só uma floresta mágica mal assombrada mesmo. Aqui você perde todo o comentário simplesmente porque eles não quiseram retratar esse lado tão importante da personagem. Na minha opinião, a Disney não tá em condição nenhuma de fazer grandes mudanças nessa história. Eu mudaria assim o mínimo possível e focaria principalmente em mostrar pro público que não tá nem aí pra Branca de Neve como que na verdade gentileza e inocência, claro, na medida certa, ainda podem ser grandes qualidades nos dias de hoje.
Se eu fosse a Disney, sabe como que eu resolveria tudo isso? Com a Cinderela. O live action da Cinderela, não sei se vocês assistiram, mas foi um dos primeiros que saíram e é um ótimo exemplo de um conto de fadas super antigo, com uma protagonista super recatada e do lar, mas que foi muito bem adaptada e bem recebida pelo público. Se eu fosse o diretor, o Mark Webb, eu imediatamente tomaria notas de como a história da Cinderela foi adaptada, porque são histórias semelhantes, com personagens semelhantes, né? Delicadas, incondicionalmente gentis, inocentes. Se eu fosse ele, até procuraria conversar mesmo com o diretor de Cinderela, pedir umas orientações. São histórias icônicas demais para serem mal adaptadas. Então ver que infelizmente foi exatamente isso que aconteceu é bem triste de ver realmente. Agora, por incrível que pareça, essa nova versão não é só feita de erros. Eu tenho aqui umas questões ótimas que também merecem ser trazidas, né? Nada mais justo. Começando pelos pais. Na versão animada, a gente não tem contexto algum sobre os pais da Branca de Neve, como que a madrasta entrou pra jogo, e aqui é um foco bem grande. Temos o reino antes da madrasta, os pais eram reis bondosos, muito bem acolhidos, com uma ótima relação com o povo, sempre repartindo tudo com a comunidade, deixando os portões abertos, fazendo tortas, e explorar esse tipo de coisa foi bem importante para entender mais a história do reino, o passado da protagonista, também a perda que ela sofreu, a vida que ela estava acostumada, como que as duas se conheceram, né, a rainha e a Branca de Neve. Foi um passado genérico e clichê dos pais dela? Completamente. A mãe fica doente do nada, o pai de repente tem que ir pra uma guerra que ninguém nunca mais ouve falar. Mas é melhor do que nada, né? Eu gostei dessa inclusão deles na história. Outra coisa que eu achei ótimo foi que dessa vez a história se dá o trabalho de desenvolver a relação entre a Branca de Neve e o príncipe que não é príncipe. Antes, eles só tinham se encontrado em uma única vez, o cara pula em um muro pra cantar com ela perto de um poço e depois só se vê no final do filme mesmo e se beijam. Aqui eles têm mais cenas juntos, né? No começo cada um tem um certo preconceito do outro, mas com o tempo eles vão vendo que tem algo ali, tem um sentimento aflorando, que nem em A Bela e a Fera. E tudo isso serviu de preparação para quando houvesse a cena do beijo fosse mais espontâneo, porque eles já tinham construído uma química até aquele momento ali. Se os atores têm química ou não, aí já é outra coisa, mas foi importante boa parte do filme ter se voltado mais para isso, para as interações entre o casal. Inclusive, por mim, poderia ter sido um filme até mais romântico. Agora, mesmo achando que essa não é uma adaptação bem feita, nas vezes que é bem feita, é incrível. Quando o filme faz o que uma adaptação deve fazer, é muito bom. Tiveram 2 traços da Branca de Neve que eles trouxeram aqui, que não tem na animação, mas que faz total sentido com o que a gente já sabe dessa personagem tão famosa. Primeiro, ela sabe os nomes de todas as pessoas que conhece. Pelo menos as dos funcionários do castelo que moram lá com ela. Eu adorei essa novidade. Simplesmente porque é uma coisa que tem tudo a ver com a proposta da personagem. Ela é gentil, se importa com as conexões que faz, com as pessoas que conhece. Pra ela, todo mundo é importante. E o jeito como eles associaram isso com o desejo dela de tomar o trono, que é seu por direito, eu gostei. Contrastando uma rainha horrível que trata todo mundo como lixo, com uma princesa esquecida que, apesar disso, nunca esqueceu as pessoas que a criaram e conviveram com ela. E o jeito como isso serviu de arma para o povo fazer a escolha certa no fim foi legal, eu gostei. Assim, óbvio que podia ter sido muito melhor trabalhado, mas foi uma coisa pequena que trouxeram aqui que eu me apaixonei. Porque assim, trazendo pro nosso dia a dia, quantas vezes a gente passa pelas mesmas pessoas e não dá um oi, um bom dia? Quantas pessoas iam se sentir bem só da gente lembrar o nome delas? E Branca de Neve é isso, né? Eu espero muito que as crianças que tenham visto o filme, né, em especial, tenham levado essa mensagem pro coração. E a segunda coisa que eles conseguiram criar ou trazer como novidade em cima do clássico é o contexto do porquê assobiar. A relação da Branca de Neve e o Dunga foi, de longe, a melhor coisa desse filme. Se o filme fosse só eles dois, do início ao fim, eu teria amado. Aquela interação entre eles, quem assistiu sabe do que eu tô falando. Durou tipo 1 minuto, talvez um pouquinho mais, mas foi tão bom. Ela viu alguém precisando conversar, se deu o trabalho de entender por que ele não fala, e ainda teve aquela conversa maravilhosa sobre pequenos passos, que fazer um som, que assobiar, também é um jeito de se expressar. E ela simplesmente ensinou ele a assobiar, mano. Que cena mais fofa.
A partir daí, ele foi ficando mais à vontade ao ponto dele falar sem medo, o que também é outra mensagem ótima para as crianças, de não deixar o medo roubar sua voz. E se você não conseguir falar pelo motivo que seja, tem outros jeitos de criar uma conexão com alguém e se expressar. Deixar que vejam o seu coração e o que ele diz. Foi lindo, eu gostei de verdade. Se o filme inteiro tivesse sido assim, eu teria saído super emocionado. Mas a relação entre os dois foi o ponto alto pra mim, sem dúvidas. Seguindo aqui pro elenco, já falamos bastante deles, mas vale entrar em detalhes sobre a nossa dupla dinâmica, né? As melhores amigas, tão discutidas nos últimos anos, Rachel Zegler e Gal Gadot, que fizeram a Branca de Neve e a Rainha Má. Falando sério agora, boatos que elas não se dão bem na vida real por questões políticas, tanto que quem prestou atenção na divulgação desse filme, você mal as vê juntas, em tapete vermelho, em entrevistas e tudo mais, mas não é sobre isso que a gente vai falar agora. Foi assistir com uma amiga e ela disse que não conseguia ver a Rachel Zegler no papel, que ela foi mal escolhida para interpretar a personagem. E há quem concorde, eu vi muita gente na internet dizendo o mesmo, mas meu problema não é ela. Tudo que eu não gostei da personagem não vem da atriz, vem das escolhas que a própria Disney fez na hora de dar vida a essa princesa. Por exemplo, quando o live action da Pequena Sereia saiu 2 anos atrás, muita gente, inclusive eu, disse que a atriz é ótima, mas se o cabelo dela fosse um ruivo mais forte, fosse mais vermelho, que nem na animação, seria fantástico. Ia ser ainda melhor, porque o cabelo da Ariel na animação é quase um personagem próprio. Agora em 2025, parece que a Disney ouviu esses comentários e aqui nos deu exatamente o mesmo corte que a Branca de Neve de 1937. E sabe uma coisa engraçada? É horrível. Nós conseguimos exatamente o que queríamos aqui 2 anos depois. E, gente, é horrível. Normalmente os maiores problemas de um filme que a gente discute aqui tem a ver com o roteiro, o jeito que a história é construída. Raramente eu tenho um problema com alguma parte mais técnica. Mas aqui realmente não tem pra onde correr. O cabelo da Rachel Zegler é horroroso, em um nível que me tirava a concentração no meio do filme. Eu não queria ver, mas às vezes era só o que eu via. Quando ela tava deitada nas pedras esperando o príncipe, eles filmaram ela de cima em um ângulo tão feio que de verdade parecia que as pessoas que saem por aí falando mal da atriz foram justamente as que trabalharam nesse filme. Parecia que ninguém da Disney teve o cuidado, o carinho de querer fazê-la a melhor princesa que ela podia ser. E o pior é que, independente do que você ache da atuação ou da atriz em si, ela é linda. Fazendo entrevistas, divulgando o filme, Rachel Zegler é muito bonita. Parece que eles quiseram tirar toda a beleza para que ela virasse a Branca de Neve, o que não faz o menor sentido para mim. E ainda fica pior, durante a estreia, só o que tinha na internet eram edições, fanarts, animações, até inteligência artificial nas redes sociais, mostrando como ela poderia ter ficado com poucos ajustes, se a Disney fizesse pouquíssimos ajustes, deixando o cabelo dela um pouco maior, não tão curto, ou então mais cacheado, mais natural, né? As pessoas na internet sozinhas conseguem mostrar versões visualmente mais interessantes e mais apropriadas do que a Disney, de como dar vida a um conto de fadas. Ou seja, acho que a lição de moral para todos nós é cuidado com o que você deseja. O resto da caracterização eu gostei, aquele vestido colorido, aqui ela tem umas mangas longas também, eu gostei. Agora, foi aquilo que eu falei antes. Se pudesse mudar alguma coisa na atuação mesmo, era que ela se comportasse mais como a versão animada, né? A postura, a questão da inocência mesmo. Na animação, a sua inocência reflete em toda a sua postura, é o que conduz como o seu corpo vai se movimentar, basicamente. Aqui, como ela não tem essa característica, você não vê refletido na sua postura, sabe? Posso estar implicando um pouco demais, mas ia ser algo que com certeza teria feito as pessoas enxergarem mais a Branca de Neve que existe na sua performance. Para alguns poderia ser até nostálgico. A Lily James, na adaptação de Cinderela, trabalha essa questão e o resultado é muito bom. Ela é muito lembrada e elogiada pela sua performance até hoje. A melhor parte da performance de Rachel Zegler é a sua voz. Falei algo parecido no podcast sobre o último filme dos Jogos Vorazes, onde ela faz um ótimo trabalho, talvez até melhor do que aqui, mas realmente a voz dela é uma coisa de louco, é sensacional. É forte, mas também delicada. Me lembrava muitas vezes a voz mesmo de uma princesa da Disney. Toda vez que ela cantava, eu conseguia entender mais por que eles escolheram ela para fazer a personagem. Então isso não tem nem o que discutir, e crédito a ela por isso.
Não tenho certeza como vai ser sua carreira depois desse filme, mas espero que ela continue escolhendo projetos que a deem a oportunidade de cantar e mostrar sua potência vocal, que é uma das suas maiores qualidades. Quanto a Gal Gadot, ao contrário do que todo mundo tá dizendo, a sua atuação não foi a pior coisa que eu já vi na minha vida, mas isso também não é um elogio. Na verdade, a minha maior questão é que anos antes desse filme sair, eu já suspeitava que ela fizesse uma rainha má esquecível, justamente porque, como eu falei lá atrás, já tivemos versões mais marcantes dessa personagem no cinema e que causaram um impacto muito maior. Julia Roberts já teve uma versão um pouco mais dark, eu acho, né? Onde ela conseguia entrar no espelho para uma outra realidade. Olha, faz tempo que eu não assisto esse, né? Como eu falei, eu posso estar errado. E também teve a minha versão favorita, né? De longe, a performance mais perturbadora e macabra que eu já vi dessa personagem, a da Charlize Theron. Ela é maravilhosa, ela me assustava muito quando criança, sempre que eu assistia aquele filme. Eu acho que é Branca de Neve e o Caçador, né? Então já vimos essa personagem antes, com versões bem mais marcantes e competitivas. O mais marcante da sua performance, e isso a gente não pode negar, é o figurino. Meu amigo, todas as roupas que a Gal Gadot usava eram sensacionais. É o tipo de caso em que a maquiagem, as roupas, acabam carregando a atriz e a personagem, do que a atriz usando tudo isso para trazer uma performance marcante, sabe? A caracterização dela é a melhor coisa de longe. É uma carta de amor para a versão original, mas ao mesmo tempo mais colorido, sendo que não é um colorido que nem a Branca de Neve, é um outro colorido. São uns tons mais dosados, brilhosos, que combinam muito bem com o preto e o roxo dela, né? Que são clássicos. Tem uma roupa preta bem colada que ela usa no começo, que vai até o pescoço, que eu simplesmente amei, super consigo imaginar a versão animada da Rainha Má usando realmente essa roupa. É um ótimo exemplo de uma boa adaptação no sentido mais visual. Você não esperaria que uma vilã de um clássico combinasse tanto com tons coloridos, mas é que eles super fizeram funcionar, até a sua coroa, enfim. Definitivamente é um desses casos em que os adereços carregam a performance do que a atuação de quem está usando esses adereços. E uma rápida menção honrosa para os anões. Eu sei que reclamei bastante, mas se você ignorar por um momento tudo de ruim e focar na história em si, eles são um alívio cômico bacana que, apesar de tudo, funcionou pra mim. São extremamente carismáticos, o Dunga, como falei, é uma estrela, é o grande destaque, e por mim, eles teriam ainda mais o que fazer, mais desenvolvimento de personagem, mais participação na história principal, mas no fim das contas, por incrível que pareça, eles são o menor dos problemas aqui. Mas isso não anula a questão deles não terem trazido atores de verdade pro papel, tá? Olhando o filme como um todo, a gente vê problemas bem mais gritantes na história do que eles. É isso que eu tô querendo dizer. Beleza, depois de dar uma conferida na Wikipedia e no Box Office Mojo, a gente consegue ter uma noção boa de como o filme tá indo de bilheteria. Já tá em cartaz há pouco menos de um mês e, como todo mundo já deve saber, a situação tá bem feia. O filme custou mais de 270 milhões de dólares para ser feito, incluindo refilmagens. Eu soube que teve também um incêndio no set de filmagem, toda a questão do Covid também, mas independente, esse é um valor altíssimo até mesmo para os padrões exagerados de Hollywood. E é aquela coisa, né, que a gente sempre conversa. Quanto mais caro um filme for, maior a bilheteria tem que ser, para não só cobrir os custos, que são altíssimos, mas ter algum lucro, né? O retorno financeiro que os estúdios tanto sonham na hora de fazer esses filmes. O problema é que, esse caso aqui, a bilheteria teria que passar de uns, sei lá, 540 milhões de dólares só para então começar a dar algum retorno. Sendo que mundialmente, somando todos os países em que o filme entrou em cartaz, só conseguiu arrecadar até agora mais de 183 milhões de dólares. Mundialmente, estando bem um mês em cartaz. Isso é tipo um fracasso. É muito ruim. Mesmo que por um milagre seja um sucesso no Disney Plus quando entrar no catálogo futuramente, a chance deles conseguirem ver a cor desse dinheiro de volta é quase zero.
E sabe o pior? Todo mundo já sabia que isso ia acontecer. E não é de hoje não, é de uns 3 anos atrás. E você sentir que o filme tá só adiando o inevitável é horrível. Independente da data que escolhesse, quando fosse lançado seria um fracasso. E me dói dizer isso. Eu quero ver todos os filmes se saindo bem. Entretenimento é pra todo mundo e todos os gêneros deviam ter aí a sua oportunidade de ser um sucesso. Mas até eu, desde 2022, olhava pra esse filme e pensava, vai ser um fracasso. Branca de Neve tá fadado a ser um fracasso. E não sei se vocês também sentiram isso, mas a energia circulando em volta desse filme é uma coisa tão negativa. Coitada a pessoa que decidir falar alguma coisa positiva, não só agora, mas também nos últimos anos, em todas as redes sociais, até nos comentários dos trailers do filme no YouTube. É assim, tem umas coisas tão baixas, né, racistas, machistas. Óbvio que todo mundo pode ter a sua opinião e ninguém é obrigado a gostar de nada, mas esse é um dos casos em que a internet realmente ser terra de ninguém e todo mundo poder falar qualquer coisa tornou impossível de alguém ter uma experiência positiva. O hate ao redor desse filme torna a possibilidade de uma experiência neutra ou justa muito difícil. Claro que o filme em si também não ajuda, mas agora que finalmente está em cartaz, eu tô tão aliviado que essa onda de hate vai acabar, que a gente finalmente vai parar de falar sobre isso e só seguir a vida. Não porque eu odiei o filme, porque eu não odiei, mas só pela atmosfera insuportável que as pessoas e até certo ponto a Disney criaram em volta aqui. Espero que a bilheteria faça muita gente refletir no que poderia ter sido diferente e como tratar os próximos live actions com mais carinho. Se é que nós vamos ter mais live actions anunciados depois disso, né? Mas aos fãs da Disney, nem se preocupem, a Disney não vai acabar, os parques não vão ser fechados, os filmes ainda vão continuar existindo, né? Claro, para cada filme novo que eles fracassam, quando você menos espera, surgem mais 3 no ano que acabam sendo o maior sucesso. E esse ano, quais são os principais candidatos? Ano passado foi Deadpool e Wolverine e Divertidamente 2, que fizeram mais de 1 bilhão, foram sucessos absurdos. Esse ano, os maiores candidatos são Lilo e Stitch, ironicamente outro live action, mas esse eu vejo muito amor e animação envolvida por parte do público. O que mais? Avatar 3 no final do ano, acho que em dezembro, e Zootopia 2 em novembro. Então a Disney tá muito longe de dizer que teve um 2025 ruim, um fracasso. As coisas estão só começando, sem contar que ano que vem tem Vingadores, então bora ver como que o ano vai terminar. Olha, no geral, Branca de Neve é realmente o pior live action que a Disney já lançou nos cinemas? Sim, infelizmente. Mesmo que a história fosse melhor escrita, como eu falei agora, tem tanta coisa ao redor do filme, tanta polêmica, que no fim das contas todo mundo acabou pegando um ranço do filme por um motivo diferente. Pra mim foi a questão dos anões, pra alguns foram as falas da Gal Gadot, pra outros as falas da Rachel, então não tem pra onde correr. Aos meus ouvintes que assistiram e gostaram, maravilha. Se eu não conseguir ter uma experiência positiva, fico feliz que alguns de vocês tenham conseguido. E não tem nada de errado com isso. Se você gostou, perfeito. Até porque tem seus momentos. O filme tem seus momentos, sim. A voz da Rachel Zegler derrete meu coração. A caracterização da Gal Gadot é fenomenal, até como uma senhora. Os anões que não são anões são carismáticos. As cenas entre Dunga e Branca de Neve moram no meu coração e eu fico muito feliz que eu tenha visto. E nos poucos segundos que o filme tenta trazer novidades em cima, honrando a história famosa que as pessoas já conhecem, são os momentos que o filme mais tem chance de ser um sucesso. Ah, mas é uma história genérica. Ser uma história genérica não é algo que me incomoda de forma alguma. Na verdade, eu fui ver esperando que fosse. Mas no geral, é meio sem sentido. Muita coisa só acontece porque a gente sabe que acontece na animação. E por causa disso, não tem muita explicação. Os personagens, em grande parte, não são desenvolvidos. Tem personagem demais nessa história, completamente desnecessário. E o que resta agora é esperar que o público mais infantil tenha curtido mais. Por ser um grupo, né, teoricamente, que não está envolvido em política, que não presta muita atenção na vida dos atores fora dos filmes, que não tem muita noção da animação original, né? Então, diria que essas novas gerações, as crianças pequenas e talvez as um pouco maiores, sejam a faixa etária perfeita para alguém que vá assistir e gostar do que viu. É o suficiente para um filme de quase 300 milhões de dólares ser um sucesso?
Com certeza não, de jeito nenhum. Para filmes caros assim, é necessário, é essencial que apele para o maior número de pessoas. E como todo mundo já percebeu, não é o caso. Mas é o que a Disney tem para hoje e é isso. Se Lilo e Stitch for tão bom quanto aparenta ser, tudo vai melhorar. A reputação e a vida financeira da Disney, a relação entre a Disney e os fãs. Só o que os fãs querem é se divertir assistindo algo que não precise ser polêmico. E Lilo e Stitch tem tudo para conseguir fazer isso. E depois dessas 8.000 horas falando sem parar, quero saber de vocês aí. Foram assistir nos cinemas? Ou só estão falando mal porque todo mundo tá falando mal? Se não assistiram nos cinemas, vão assistir quando chegar no Disney Plus? Qual é a sua princesa da Disney favorita? É a Branca de Neve? Vocês gostam dela? Se estiverem ouvindo pelo YouTube, deixa seu comentário aí, as suas impressões, se gostaram ou não do filme, do podcast. Aproveita e deixa o like, que esse episódio deu bastante trabalho, falei bastante, agradeceria muito. Manda esse episódio para aquele seu amigo, amiga que já assistiu o filme e também quer fofocar, quer trocar uma ideia. Estamos sempre por aqui. Também estamos no Instagram, @sessãoas6, e no TikTok, muita coisa boa rolando por lá também. É @podsessãoas6. Tá tudo na descrição, quem quiser acompanhar por lá, tá bom? E assim vamos chegando ao final da análise de Branca de Neve, um filme super complicado de se discutir, mas acho que deu tudo certo, cobriu os pontos principais. Se você aí escutou até o final, muito obrigado. Daqui a 15 dias estou de volta com um novo podcast, fiquem ligados. Vou ficando por aqui, um beijo enorme e até mais.